Recentemente, o governador Mauro Mendes fez um evento, né, em que ele falou sobre a política de tolerância zero que ele criou aqui no estado de Mato Grosso. É só propaganda. Você anda pela cidade, só propaganda. É um governo de propaganda, é um governo de fachada. Enquanto isso, jovens estão morrendo, pessoas estão desaparecendo, cemitérios clandestinos estão aparecendo, estão surgindo, o que não existia no estado. Centralcast, oferecimento Cier Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar, seus fios e sua confiança restaurada. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Hoje eu tenho uma figura muito conhecida aqui na nossa região, mas antes de apresentar ela, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, dá essa força pra gente que, é um pequeno gesto, você só mexe o seu dedinho, não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. Eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que tem um histórico aqui muito grande, procurador da República, procurador do Estado, advogado, professor, senador e governador, Pedro Taques, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Murilo? Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você, Murilo, e ao Vinícius da técnica, a Bia, que está lá Sim, na um abraço, África Bia. do Sul. Um abraço, Bia. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa. Agradeço também a sua assessoria, Rose, que deu essa força. Obrigado por ceder, por doar um pouco do seu tempo, da sua experiência aqui nessa troca que a gente faz com o nosso público, né? Como o Centralcast, a gente é uma central que tenta pegar informação e espalhar. Isso é muito bom, porque os podcasts eles estão democratizando, né, a comunicação. Antes você tinha poucas pessoas que faziam comunicação, notadamente eram filhos de políticos que tinham rádio, TV. Hoje, um estúdio como esse, que é muito legal, parabéns pelo seu estúdio, é a democratização. A Constituição fala de uma democracia participativa, de uma democracia dialógica, né? E o podcast é um espaço, uma dimensão de diálogo e de participação. Exatamente, e com outro fator ainda, a gente consegue humanizar os convidados aqui. Sim. Porque quem vê, por exemplo, às vezes um político, vê ele em cima de um palanque, vê ele numa TV com um momento, sei lá, segundos, né, minutos ali, tudo muito cronometrado, engessado, e às vezes não sabe um pouquinho da origem, verdade, quem é, como é, o que faz, o que come, né? Porque às vezes, às vezes o político é visto lá em cima, mas ele é uma pessoa que saiu daqui de onde a gente está, do povo, né? Verdade. Então, já que a gente falou de humanizar, eu quero sempre gosto de puxar lá na essência, na origem de Pedro Taques. Quem era Pedrinho lá no comecinho, de onde veio, o que fazia? Eu sou cuiabano, a minha família chegou aqui em 1720, né? Veio uma senhora chamada Balbina Taques, segundo o historiador Paulo Pitaluga, da Academia Mato Grossense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico. Ela veio em 1720 e a minha família, uma parte ficou no Rio Abaixo, né, que é Barão do Melgaço, outra parte em Rosário Oeste, Rio Acima. E eu nasci em Cuiabá, né, não em 1720, né, nasci em Cuiabá, aqui pertinho, numa rua chamada Goiabeira de Baixo, que é a Rui Barbosa, e a Goiabeira de Cima era hoje a Avenida Ipiranga. A minha casa começava de um lado e terminava no outro lado. Eu nasci no Hospital Santa Helena, sou filho de uma professora, né, do estado, do município, já se aposentou minha mãe, e de um fazendeiro que tinha 5 hectares de terra, né, um pequeno produtor, eu brinco isso, que faleceu infelizmente este ano. Sim, e então foi aqui pertinho. Você viveu aqui. Eu vivi no bairro do Porto, ali, no Residencial 8 de Abril, ali, né? Sei. O Vinícius também, ali da onde? Jardim Independência, Vini? Ali é Jardim Independência, né? Jardim Independência. É ali na região também? Sim, na região. O cemitério do Porto fica na Avenida Ipiranga. Né? Nossa, tudo perto, então... tudo na mesma região, que é uma região mais antiga de Cuiabá. O cemitério, esse cemitério do Porto, me parece que ele surge com a grande epidemia que deu em Cuiabá, e o cemitério da Piedade, que é o mais antigo, não comportou, e foi criado o cemitério ali do Porto, que é na Avenida Ipiranga. Olha só que interessante, né? Então você conhece isso aqui antes de... Isso aqui quando era um riacho ainda. Esse bairro aqui, Jardim Cuiabá, é um bairro recente. Ele surge, começa a ser povoado mais ou menos quando cria-se o Verdão, né? O estádio José Fragelli, me parece que foi em 74, e aí as pessoas começam
a vir para esta região. Eu me recordo que uma vez eu passei aqui, eu fui comprar um skate, né, de um amigo e essa avenida aqui era a única, asfaltada, a avenida a principal aqui, que passa em frente ao Jardim Cuiabá, o Hospital Jardim Cuiabá, e eu andei de skate aí. Olha, não tinha aí, muita casa aí não. Olha só como que a gente está. O prefeito do Cuiabá, Roberto França, morava aí perto. Sim, que legal. E aí a vida pública, em que momento você se interessa assim pelo direito e como que começa? Eu fui... me formei e fiz estágio com 13, 14 anos no BMAT, ainda tinha o Banco do Estado. Depois eu saí do BMAT, minha mãe montou para mim uma lanchonete chamada Chapisquinho, em frente a um grande curso preparatório que tinha para vestibular, pré-vestibular, chamado PRES, na Joaquim Murtinho, e aí eu comecei nesse lugar, e aí eu resolvi parar e estudar. Fui para São Paulo. O PRES foi até os anos 90, né? Eu acho que eu lembro, né? Aí eu fui para São Paulo, fiz faculdade de Direito em São Paulo, estudei bastante, passei para procurador do Estado com 23 anos, para procurador da República com 25 anos, fiquei 15 anos no Ministério Público, né, Federal, promotor de Justiça Federal, atuei em 12 estados da Federação e depois disso eu saí do Ministério Público Federal, não me licenciei, não me aposentei, eu pedi exoneração, pedi para sair, ganhava o que seria hoje R$50 mil, para que eu pudesse ser candidato a senador pelo estado de Mato Grosso. Né? Aqui em Mato Grosso eu combati muito o crime organizado, a corrupção, né? E se você entender por bem, siga minhas redes sociais, né? Pedro Taques, tem Instagram, você vai ver um pouco dessa história. E em 2002 nós fizemos uma grande operação em Mato Grosso que resultou na prisão do João Arcanjo. E descobrimos que a Assembleia Legislativa com Riva, Bozaipo, Riva era um escritório do crime dentro da Assembleia Legislativa e essas pessoas foram sendo condenadas e em razão disso eu fui transferido do Estado porque eu recebi ameaça de morte e tudo isso, né? Sim. Puxando só um pouquinho mais nessa história, que eu achei um pouco curioso, você falou que com 23 anos, um pouco precoce, né? Sim, com 23 anos eu passei para procurador do Estado de São Paulo. Você foi muito aplicado assim nos estudos? Era o concurso mais difícil do Brasil. Né? Era um concurso em que o chefe era o Michel Temer, que depois foi presidente da República. Né? Ele foi meu examinador de Direito Constitucional. Ele era procurador-geral do Estado de São Paulo e depois virou secretário de Segurança, deputado federal e presidente da República. E é um concurso bem difícil, eu estudei bastante. Eu colei grau no dia 15 de março e em 15 de julho eu já era procurador. A partir de lá, depois você vem para cá? Aí procurador do Estado fica só em São Paulo. Aí eu passei no outro concurso com 25 anos, que é procurador da República, que é Ministério Público Federal. Aí eu podia ir para qualquer lugar do Brasil. Eu fiz Rondônia, Acre, Amazonas, Pará. Aí eu consegui uma vaga em Mato Grosso. Fiquei em Mato Grosso de 96 até 2004. E aí, dentro desse período é quando vem essa questão do combate ao crime organizado, né? Dentro desse tempo, nós combatemos o crime organizado em Mato Grosso, porque pouca gente se recorda. Mas em 2002, 10 pessoas foram mortas aí na Avenida do CPA, por uma organização criminosa que naquele momento chegamos à conclusão que era chefiada pelo Arcanjo. Né? O último que foi morto foi o Sávio Brandão, um jornalista, dono do jornal Folha do Estado. Em razão disso, né, existia esta organização criminosa que mandava na Assembleia Legislativa, capitaneava o jogo do bicho, máquinas caça-níqueis. Em razão disso, essas pessoas foram presas. Né? O Arcanjo foi preso no Uruguai em 2003 e ficou 15 anos preso e ainda responde a vários processos. Sim. Pegando então um gancho, né, já que a gente falou um pouquinho de segurança pública, vocês têm agora uma ação, né, protocolaram uma ação. O que significa isso? Né? Mato Grosso é um estado com 905 mil quilômetros quadrados. É um estado gigante. Né? Mato Grosso precisa de policiais. Quando eu fui governador, em 2016, nós tínhamos 8.400 policiais militares. Em 2016, 8.400. Hoje, nós temos 6.300 policiais militares. Perceba, de 2016 para cá, houve uma diminuição de número de policiais militares que foram se aposentando, saindo da carreira. 6.300 policiais militares. A Paraíba, por exemplo, que tem 52 mil quilômetros quadrados,
dentro de Mato Grosso cabem a 17 Paraíbas, né? Paraíba tem 8 mil policiais militares e Mato Grosso tem 1.000 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. Por isso, um dos motivos é este, que Mato Grosso hoje é o estado campeão em feminicídio, é um estado que tem 5 municípios entre os 100 mais violentos do Brasil. Mato Grosso é um estado mais violento que Rio de Janeiro. Se você pega o Rio, tem, em proporção, 21 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo são 8 homicídios por 100 mil habitantes. Mato Grosso são 31 homicídios por 100 mil habitantes. É muito. Mato Grosso é o 5º estado do Brasil pior colocado em número de policiais militares, tendo em conta a sua população. Mato Grosso vai muito mal na segurança pública. E o governador fez um concurso, né, e tem 1.000 aprovados neste concurso que precisam ser chamados. 1.000 já foram aprovados. E o governador não o chama. Por que não o chama? O governador deseja estagiários, deseja contratados, nada contra estagiário e contratado, né? Mas essas pessoas não têm a qualidade, a perfeição, né, o preparo para ser policial. E não chama essas pessoas. Aí eles criaram uma associação e nós, o nosso escritório, eu sou advogado, o AFG Táxi foi contratado para defendê-los. E nós estamos buscando, junto ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, que o governador deixe de conversa fiada e faça a academia para esses policiais, para esses concursados que já foram aprovados. Já foram aprovados, falta agora a efetivação? Falta eles serem chamados para fazer a academia. Sim. E imagine, desculpe te interromper, imagine Brasnorte, a cidade que houve o roubo no Sicredi, um novo cangaço, voltando a Mato Grosso. Brasnorte tinha 2 policiais militares. Existe uma falta em Mato Grosso de 5.000 policiais militares. A polícia militar é importante, que ela faz o policiamento ostensivo, preventivo. Sim. Isso significa evita o crime. Não é só isso que evita o crime. As facções são evitadas também com polícia na rua, mas também com inteligência policial, com fortalecimento do sistema penitenciário. Nós temos hoje faccionados que mandam no crime organizado de dentro das penitenciárias. As penitenciárias de Mato Grosso, segundo relatórios do Poder Judiciário, são escritórios do crime. Eles vivem em home office praticando crime de dentro da penitenciária. E o governador só dá desculpa, né? Existem 2 tipos de corrupções, Murilo. A corrupção em que o cidadão rouba o dinheiro. Eu citei exemplo aí do Riva e Bosaipo, que roubaram quase 700 milhões de reais. Eles confessaram isso, que teriam roubado quase 700 milhões de reais. É um tipo de corrupção. Existe outro tipo de corrupção, que é a corrupção das prioridades. O que é isso? O governador está investindo quase 2 bilhões de reais no Parque Novo Mato Grosso. Fazer uma roda gigante maior do mundo. Fazer uma pista de kart que o filho dele que é o campeão mato-grossense de kart. Por que não investir na segurança pública? Por que não comprar a Santa Casa, não deixar a Santa Casa fechar? O governador, ele fala, mas não investe onde deve ser investido. E existe dinheiro. Mato Grosso tem dinheiro para isso e pessoas estão morrendo nas ruas. Mato Grosso tem 239 corpos sem identificação aí no ML. Pessoas desaparecem. Recentemente foi encontrado, agora no início do ano, um cemitério clandestino em Lucas de Rio Verde, outro em Várzea Grande, outro em Rondonópolis. Pessoas desaparecem, são mortas pelas facções. Uma jovem negra que era cantora, artista, foi encontrada no Rio Cuiabá com cimento, concreto, e ninguém sabe quem matou. Mato Grosso é um estado dominado por facções. E o governador, ele joga a culpa no governo federal. A culpa não é do governo federal. Imagine, outros estados têm a mesma lei que tem em Mato Grosso. Recebe verba. E por que Mato Grosso tem o maior número de crimes? Porque Mato Grosso é o 2º estado do Brasil, é o 1º estado do Brasil, 2 anos seguidos, que tem o maior número de feminicídios. Nesse aspecto, é um regresso, né? A nossa violência está aumentando a níveis
absurdo. A níveis colombianos e mexicanos, Sim. né? Há um retrocesso, e eu concordo com você, porque se nós tínhamos em 2016 8.400 policiais militares, agora 6 mil. São quase 10 anos, E a né? população o natural aumentou, era, a né? população aumentou. Aumentou, o Estado cresceu economicamente. Era, na verdade, para crescer pelo menos uns 10%, Era 20% hoje no nós efetivo. temos 12 mil policiais militares. Hoje nós temos a metade disso. Daí, Sorriso, uma cidade que é rica em razão de sua produção. Sorriso é uma das cidades do Brasil que tem mais estupro. Mato Grosso é campeão em estupro de vulnerável. Absurdo. Isto é culpa do governo que não faz o seu dever de casa em se tratando de segurança pública. A sensação de impunidade do criminoso, né? Sensação de impunidade. Algumas leis precisam ser mudadas. Sim. Eu defendo, por exemplo, que aquele que tenha 16 anos, 17 anos, em crimes hediondos, crimes graves, como estupro, como roubo, como homicídio, feminicídio, tráfico de drogas, este de 16 a 18 anos, ou o juiz, no caso concreto, ouve-se o Ministério Público, ouve-se psicólogos, assistente social e possa aplicar a este de 16 a 18 anos uma pena como se fosse adulto. Porque estes jovens desta idade, estes adolescentes, eles são buscados pelas facções. Sim. Mato Grosso é o segundo estado do Brasil que tem mais jovens de 15 a 20 a 18 anos fora da escola. Só ganhamos de Roraima. 32 mil jovens estão fora da escola. É o segundo estado do Brasil. Isso mostra uma incompetência em fazer com que o jovem ele deixe de ir para o crime, né? Ele devia estudar, né? Se preparar para o futuro. O senhor citou também, né, falando a nível de investimento para o Estado aqui, e também na nossa capital, a questão da Santa Casa, né? Recentemente passou o Emanuelzinho aqui, falou que ele está nessa luta aí. Exato. O senhor tem acompanhado também? Sim, eu tenho acompanhado e quero cumprimentar o deputado Emanuel Pinheiro, filho, né, neto, que tem trabalhado com o Ministério da Saúde para que a União possa investir. Ele já fez algumas propostas só porque ele é oposição, ele não é ouvido. É um absurdo isso, né? O Emanuelzinho tem feito um trabalho decente para o Brasil e para Mato Grosso. Eu concordo com ele em relação à Santa Casa. Agora, o governador, ele entende que ele sabe tudo, né? É alguém que é não Deus, mas o professor de Deus, ele entende dessa forma. Você acha que existe algum momento, alguma linha de diálogo que possa reverter essa situação da Casa? Eu vejo o seguinte, o governador precisa cumprir, da Santa Casa? Sim. A Santa Casa eu entendo que sim, é possível que o Estado possa deixar de gastar dinheiro com o que não interessa, por exemplo, 6 milhões de reais com gramado, 3 milhões e 900 numa festa que está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual, festa de São João. Precisamos de festa, assim. O lazer é um direito cultural, né? É um direito social, está no artigo 6º da Constituição. A cultura é muito importante. Agora, nós temos a prioridade e não está se dando a prioridade devida. Sim. Eu preciso deixar claro aqui, como um ambiente democrático, você citou o governador, né? O espaço está dado aqui, se ele quiser vir a responder, é muito importante também, né? É lógico. Você sabe muito bem, trabalha, né, com essa questão de... Precisa da resposta, né? Então, ele precisa dar resposta. Sim. Veja o caso dos consignados, né? Mato Grosso hoje tem quase 40 mil servidores que foram roubados pelo Estado. O que significa isso? São servidores que foram incentivados a fazer empréstimos junto a determinadas pessoas jurídicas, consignatárias, que é o caso da Capital Consig e o seu grupo econômico, e essas pessoas não receberam contrato, essas pessoas têm valores absurdos que estão sendo cobrados. Por isso, o FG Itaques, o nosso escritório, foi contratado por 6 sindicatos e mais a federação, dois sindicatos dos servidores públicos, e nós conseguimos que o Estado de Mato Grosso, depois de pedidos que nós fizemos ali, o Estado de Mato Grosso parasse de descontar na folha de pagamento de quase 40 mil servidores por 90 dias, e agora nós estamos pedindo a prorrogação, estes empréstimos que foram fraudados, foram roubados. O Estado de Mato Grosso não protegeu esses servidores. 11 mil professores, né? Imagine, 11 mil professores. E caso de endividamento, você sabe disso, quem tem dívida começa a ficar com problemas emocionais, psicológicos, porque todo mundo tem dívida, né? E alguns até suicidaram em razão dessas dívidas. E o que o governo fez? Não fez
fez absolutamente nada. Deixou o servidor ser roubado por essas consignatárias. Inclusive incentivou que os servidores fizessem empréstimos nestas pessoas jurídicas, aumentando a margem de valor da possibilidade de empréstimo. É meio complexa essa questão aí, né? Sim, complexo e grave, né? Grave, com certeza. Eu quero puxar para outro momento aqui também da sua história, quando você foi senador e você teve uma atuação na questão da revisão do Código Penal. Sim. Você, de lá, já passou um tempo para cá. Sim. Você acha que ele já precisa de mais uma revisão? Como que é essa... O nosso Código Penal, a maior parte dele é de 1940. Sim. 1940, o Brasil era uma sociedade rural. As pessoas moravam nas fazendas, na zona rural. Hoje, o Brasil é uma sociedade urbana. Moram nas cidades. Hoje nós temos a internet, crimes praticados pela rede mundial de computadores. Hoje nós temos outros crimes. Centenas de novos crimes, novas, né? Ações que são prejudiciais à sociedade. E nós temos ali no Código Penal algumas distorções que precisam ser mudadas. Exemplo, nós temos 700 mil presos no Brasil. 700 mil. No Brasil, prende-se muito. É o terceiro país do mundo que tem mais presos. 700 mil presos. Prende-se muito, mas prende-se mal. Prende-se pobre, prende-se negro e não prende político que é corrupto. Veja o caso do Riva. O Riva, ele roubou, ele confessou que roubou durante a vida toda. 700 milhões de reais. 700 milhões de reais daria para comprar 80 mil Unos. Daria para construir 3 hospitais regionais. Ele roubou, ficou uns dias preso, fez um acordo, confessou, vai devolver parte disso em suaves prestações. Está aí, livre, leve e solto. Recentemente ele pediu para viajar pela Europa. Isso é possível? Isto faz com que o cidadão de bem, aquele que acorda cedo, que tem dificuldade para sustentar sua família, que quer dar algo melhor para sua família, comece a se questionar. O crime compensa? Para alguns, compensa. Daí, o Código Penal, o Código de Processo Penal, precisa de mudança, porque aquele que é político corrupto, ele não pode fazer a delação. É a minha opinião, eu defendo isso, e a lei precisa ser mudada para que isso ocorra, porque senão é fácil. Aí o crime compensa. E daquela última revisão que você teve participação para agora, qual que é a que seria mais pontual? Alguns projetos foram aprovados, por exemplo, foi tipificado como qualificadora ou feminicídio, corrupção como crime hediondo, temas importantes. Hoje, nós precisamos de uma legislação antimáfia, porque nós tínhamos quadrilha ou bando, aí associação criminosa, aí organização criminosa. Só que as facções, hoje, elas atuam como máfias. Isto precisa mudar a legislação para que nós possamos impedir, por exemplo, participação em licitações. As facções, elas não fazem só tráfico de drogas. Eles têm dado uma bela lavada, né? Sim, eles têm a participação em crimes que você fala, esse não é crime importante. É importante. Postos de gasolina, licitações. O Estado de São Paulo já encontrou. Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo já encontrou uma facção bancando uma pessoa para estudar, para fazer concurso para juiz, para promotor, para depois ajudar a facção. Policiais. Então nós temos que ter uma legislação. Fazendo um plano de carreira, né? Para depois ele beneficiar. Sim. Nós precisamos de uma legislação que trate estas facções como máfias, e isto faz com que a pena seja mais longa e ele fique preso, sem a possibilidade, em determinadas situações, de progressão de regime. É o que ocorre na Itália com o chamado carcere duro. E na Itália, os mafiosos, eles têm dificuldade para a progressão de regime. Aí prende, o juiz prende, a polícia prende, mas aí a legislação permite que ele solte. Hoje, que ele seja colocado na rua. Hoje, o principal problema do Brasil, na minha opinião, é a segurança pública. E, infelizmente, Mato Grosso não é um exemplo. O governador Mauro Mendes não é um exemplo de alguém que conheça a segurança pública, que está fazendo um trabalho para que a sociedade possa ter paz, tranquilidade. Veja, alguns bairros são dominados pelas facções. Você vê muros pintados, né, com nome de facções. Alguns bairros, as facções dominam, os comerciantes desses bairros precisam pagar taxa, precisam pagar pedágio para que possa funcionar. E o governo
nada faz. Com elogio ao número aos policiais, a Polícia Judiciária Civil, homens e mulheres que trabalham pela segurança, Polícia Militar, Politec, né, ao Corpo de Bombeiros, a Polícia Penal. No entanto, falta a estes profissionais mais condições, ou mais, né, no sentido de aumentar o efetivo, o efetivo, mais inteligência policial. Recentemente, o governador Mauro Mendes fez um evento, né, em que ele falou sobre a política de tolerância zero que ele criou aqui no estado de Mato Grosso. É só propaganda. Você anda pela cidade, só propaganda. É um governo de propaganda, é um governo de fachada. Enquanto isso, jovens estão morrendo, pessoas estão desaparecendo, cemitérios clandestinos estão aparecendo, estão surgindo, o que não existia no estado de Mato Grosso. E desse período para cá, eu tenho uma outra coisa que até não estava na minha pauta aqui, mas você... percebo que você está de olho em tudo. Como você vê hoje duas coisas que estão muito fortes também, outro tipo de combate, a questão da regulamentação das bets e também a questão da regulamentação das redes sociais. Legal. Vamos lá. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamento rima com responsabilidade, não é isso? Sim. Isso significa que não pode existir censura prévia. No Brasil, a Constituição veda a censura prévia. Agora, você já viu propaganda de filme pornográfico na sessão da tarde de sábado? Não pode. Não pode. Você já viu propaganda de bebida durante o desenho animado? Não pode. Isso não é censura prévia. Isso é regulação. É o que você está dizendo. Hoje, não há nada mais importante no mundo, desde a criação da imprensa, em 1500, por exemplo, do que a internet. Sim. A internet traz a telemedicina, a internet traz a comunicação, a internet evita crimes através de câmeras interligadas. A internet gera empregos. Algo muito importante. E a inteligência artificial vai melhorando a questão da internet. Agora, existe um submundo da internet. Este submundo da internet prega discurso de ódio, prega pedofilia, prega nazismo, prega matar o outro, prega racismo, homofobia, gordofobia. Isto precisa ser regulado. As plataformas digitais, elas precisam ter mecanismos que tirem esses discursos, essas propalações desses crimes da rede. Sim. Isso é normal. Imagine um pai, uma mãe, não fica o dia inteiro com seu filho para que possa controlar isso. Portanto, a Austrália, a Europa estão discutindo redes sociais para maior de 15 anos. Sim. Porque senão nós vamos permitir que crianças possam ser sexualizadas, o seu corpo. Fora a influência, né? Fora a influência a respeito dessas práticas nazistas, né? Muitas crianças suicidam, né? Existem pressão social que é gerada, depressão. Então precisa sim ser regulado para que nós tenhamos não o que nós estamos fazendo aqui, mas a prática de crimes e discurso de ódio na internet. Eu quero crer que um pai, uma mãe, uma pessoa que se diz cristã, né, ela possa permitir e concordar que seu filho, uma criança, possa ser sexualizada pela internet, né? Parece adulto com danças, com trejeitos, com criança tem que ser cuidada. Tem até um caso, né? Que recente, né? Aqueles influencers foram presos. Nós precisamos dar a ele o direito de defesa, contraditório, ampla defesa. Agora, as pessoas precisam entender que a internet hoje, ela não é mais o escurinho. Isso significa dizer que na internet hoje a pessoa é encontrada, rastreada, e precisamos evitar que o mal, né, possa ocorrer para as crianças através da internet. Essa não é uma discussão só do Brasil. Isso está sendo discutido na Europa, na Austrália, na Dinamarca, na Suíça, na Suécia, por exemplo. As crianças não podem ter celular na sala de aula. Voltou ao livro físico. É muito importante. Muito importante. Porque a internet está acabando com uma geração de brasileiros. Chamada de geração Z, né? Essa geração, ela está comprometida, muitas dessas crianças e adolescentes, em razão desse discurso do ódio. É a primeira vez, inclusive, é comprovado em estudos, né, que a geração seguinte, ela tem como que se diz? Cognitivo, o QI
o QI inferior à geração anterior. Isso é comprovado. É isso em razão. Nós temos uma grande quantidade de informações, né, o conhecimento ele é maior, no entanto, esse conhecimento cria uma cosmovisão que é diferente, que atrasa o cidadão. A internet é fantástica. E né? também tudo muito superficial, você não acha? Sabe de tudo, só que só... Você, com a superfície, é mais ou menos como um pires, né? Vaso igual um pires, mas nós precisamos proteger as crianças. Sou favorável a um estatuto da criança e do adolescente para a internet, né? Para que nós tenhamos regras próprias para isso. Você falou interessante. E outra coisa, uma extensão também, porque aqui a gente falou dos crimes cometidos, mas também uma defesa ao consumidor, por exemplo. Eu tive um problema recentemente, a minha página que a gente usa é muito importante para a gente, ela foi roubada. Quer dizer, foi hackeada e roubada. Isso. Eu não consegui uma pessoa dar um atendimento da Meta, nada. Não consegui. Não tem escritório no Brasil. Se tem por exemplo, uma informação falsa sua e você tentar retirar, você não consegue. Então você às vezes não consegue se defender, nem aquele que é lesado consegue se defender. Eu defendo o seguinte: essas grandes plataformas, Meta, Google, não é isso? ChatGPT, precisa cumprir a lei brasileira. Cumpriu a lei brasileira? Ok. Mas precisa ter responsabilidade. Não é possível. Isso é discutido também nos Estados Unidos. Não é isso? Sim. Recentemente, o presidente Trump, quando ainda era candidato, né, ele teve as suas contas retiradas do antigo Twitter, hoje X. Ele mesmo foi penalizado, né? Ele foi penalizado lá por um juiz, pelo X. Por que ele foi penalizado lá? Ele quer, as plataformas digitais querem que as nossas crianças, os adolescentes sejam contaminados por discurso do ódio. Nós temos que regrar isso, eu defendo. Agora, a liberdade tem que ter liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não rima com irresponsabilidade. Precisa de responsabilidade. Inclusive, a gente falando de regulamentação da internet, aí eu falei das bets que inclusive estão inseridas também na questão da internet. Sim, imagina, a bet é um jogo, ela precisa ser tributada, né? A Santa Casa, as Santa Casas, no Brasil tem 3 mil Santas Casas, estou chutando o número, 3 mil Santas Casas. As Santas Casas pagam impostos. Sim. Por que a Bet não paga tributo, não paga imposto? Imagine, você acha razoável que a Santa Casa pague impostos e a Bet não pague? Sim. É um absurdo. Eu prefiro que a Bet pague tributo e a Santa Casa não. Ainda mais uma organização privada que as pessoas estão colocando dinheiro, ela está rastelando dinheiro para... Que nem do Brasil é. Muitas vezes esse dinheiro é remetido para o exterior. Né? Agora, a pergunta que se faz é, vamos tributar, estabelecer imposto para as bets? Sim. A Santa Casa paga, por que a bet não pode pagar? Sim, inclusive se não tiver, abre também... brecha para lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, outros crimes, que através da rede mundial de computadores, através de criptomoeda, isso é possível. Sim, já que você citou o Trump, o que você tem achado do tarifaço? Eu acho um absurdo. Né? Eu acho que o Brasil está sendo penalizado politicamente, não comercialmente, porque os Estados Unidos têm um superávit em relação ao Brasil, eles exportam mais para nós do que nós exportamos para eles, mas isso está criando um problema nos Estados Unidos. Eu li esta semana que a inflação no mês de junho aumentou 1 ponto. Por que isso? Porque 99% do suco de laranja dos Estados Unidos, 99%, é importado. Sim. De outros países. E grande porcentagem. E desses 99%, 1/3 é importado do Brasil. Portanto, eles estão sem suco de laranja. Os Estados Unidos não tem café. Sim. Os Estados Unidos importa notadamente da Colômbia e do Brasil, portanto não vai ter café. E a carne de hambúrguer dos Estados Unidos é do Brasil. Aqui em Paranatinga, o frigorífico da BR Food, Marfrig, exporta o hambúrguer para os Estados Unidos. Sim. Eu visitei a fábrica de hambúrguer dos Estados Unidos, que a carne é de Mato Grosso. E imagina, um americano sem suco de laranja, sem hambúrguer, sem café, a inflação subiu e eles estão pressionando. O Trump está com a rejeição de 62% nos Estados Unidos. 62%. Muito bem. O que ele fez foi para salvar uma família. Quem trouxe esse prejuízo para o Brasil foi o Eduardo Bolsonaro. Não podemos dourar a pílula em razão de ideologia política. Né? Imagine, esta semana o presidente Lula ele criou um programa de 30 bilhões de reais para socorrer as empresas que estão sendo taxadas
em razão do tarifaço. Sim. Quem deu esse prejuízo para o Brasil foi Eduardo Bolsonaro. 30 bilhões de reais em razão de questões políticas. O Bolsonaro, pai, ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa no Supremo, como eu. Sim. Eu saí do governo, respondi a 15 inquéritos policiais. Eu não estou acima da lei. Todos os 15 arquivados. Eu devo ser o único ex-governador do Brasil que não tem um inquérito policial, não tem uma ação penal, não tem uma ação de improbidade. O Bolsonaro, o Lula, precisam responder na justiça pelos seus atos. Mas isso não significa que nós vamos lá fazer campanha contra o Brasil. Eu sou patriota. Sim. Eu sou nacionalista. Entre os Estados Unidos e o Brasil, eu prefiro o Brasil. Imagine se o Trump dizer o seguinte: agora Mato Grosso vai ser meu. Como ele fez com a Groenlândia, como ele está querendo fazer com o Canal do Panamá. Imagine, o governador Mauro Mendes, que está defendendo o Trump, vai entregar Mato Grosso para ele? Sim. E se os senadores de Mato Grosso, os senadores do Brasil, os deputados federais, tiverem que votar se o Trump vai pegar Mato Grosso? Trump vai pegar Mato Grosso para ele. Ou a nossa produção de soja. Esses vão defender os Estados Unidos ou vão defender o Brasil? Pensamento totalmente colonialista, né? Um pensamento imperialista colonialista. Exatamente isso. Não estão defendendo o Brasil. Sim. Eu desejo que o presidente Bolsonaro ele tenha a melhor defesa, tenha a melhor condição para que a verdade possa aparecer. Mas isso não significa que nós tenhamos que prejudicar a população brasileira em razão disso. Sim. O que o Trump está fazendo é chantagem. Inclusive, é a mesma coisa, me permita, sim, é a mesma coisa extorsão. Eu pego o seu carro, alguém pega o seu carro e fala assim: olha, só devolvo o seu carro, Murilo, se você me der tanto. Isso é extorsão. O que ele está fazendo com o Brasil é extorsão. E o que me deixa mais indignado não é o Trump. O Trump não vai ser presidente do Brasil. O Trump não vai ser senador no Brasil, não vai ser deputado federal no Brasil. O que me deixa indignado é que existem deputados federais, senadores, governadores, como o governador Mauro Mendes, defendendo esse tipo de coisa. Pois é, e inclusive eu acho que o Trump está dando um grande tiro no pé porque ele está brigando com todo mundo, né? Ele está brigando com todo mundo e agora, em razão do suco de laranja, do café, do hambúrguer, a inflação americana está crescendo. Sim. Quem mais? Canadá. Canadá já cogita entrar no BRICS. O Canadá quer entrar no BRICS e no Mercosul. Sim. A Índia, a China, né, a Rússia, porque a Índia e a China compram petróleo da Rússia, o Trump quer mandar nesses países. Sim. É possível alguém mandar dentro da sua casa? Quem manda na sua casa é você. Inclusive, independente de ideologia, sei lá, de esquerda ou de direita, nesse caso, eu acho que a postura de soberania do governo brasileiro, eu pelo menos concordo. Talvez tenha alguma coisa que não seja, que o senhor não concorde, mas eu acho que é essa postura que a gente tem que ter. Neste tema, eu vejo, Murilo, que não tenha direita ou esquerda. Sim. Não tenha Bolsonaro ou Lula. É questão de soberania. Acima de Bolsonaro e Lula, nós somos brasileiros. Sim. Eu sou nacionalista. Eu sou nacionalista. Eu sou patriota. Eu defendo o nosso hino, a nossa bandeira. Eu não posso concordar que o Trump queira tomar o estado de Mato Grosso. Quem sabe o governador Mauro Mendes concorda com isso, né? E, inclusive, eu acho que a nível estratégico para um país que queira continuar crescendo, é um sinal interessante para criar algumas independências, né? Tipo, por exemplo, o Brasil tem muita dependência, principalmente de tecnologia americana, sim, então, né, eu acho que a nível de futuro, médio e longo prazo, já ir criando certas independências para não ficar... Hoje se fala em soberania digital, né? Nós precisamos, né, por exemplo, o GPS é americano, mas ele não pode ser desligado dessa forma. O sistema de bancário mundial é o SWIFT, mas existem outros sistemas bancários, né? O Brasil precisa ter, sim, essa soberania digital. Eu defendo isso. Nós precisamos ter uma fábrica de chip que foi fechada, sim, no governo Bolsonaro, porque o futuro é chip, né? O chip significa tecnologia. E o que faz o chip? São terras raras. E o Brasil é o segundo produtor mundial de terras raras, né? Depois da China, é o Brasil. E o futuro não existirá sem bateria, celular, sim, carro, sem terras raras. Chip de computador, terras raras. Esse é um ponto. E outro ponto é o Pix. Né? A senhora que tem também Pix, está sendo atacado. Todo mundo tem Pix. Né? O Pix é uma inovação, uma criação do Banco Central. Servidores de carreira do Banco Central criaram o Pix, que é o maior sistema de pagamento hoje, quase que do mundo.
Sim. Tanto que na França já recebe o Pix, outros países estão querendo o Pix. Muito bem. Se você tem Pix e o Pix parcelado, você não vai pagar o cartão de crédito. As administradoras tomaram um prejuízo de 200 bilhões desde a criação do Pix. Isso significa dizer que elas querem acabar com o Pix. Pressiona o Donald. Quer acabar com o Pix. E aqueles governadores, o Mauro Mendes, quer acabar com o Pix no Brasil? Ele está contra o Pix? Pois é, ele tá? Não tô sabendo. Não, eu quero saber. Ele tá defendendo o Trump. Se tá defendendo o Trump, é contra o Pix. Exatamente, né? Visa, Mastercard. Estão deixando de... Google Pay. Então é uma pressão enorme. E o WhatsApp. Não tem uma forma de pagamento também. do WhatsApp, que é da Meta? Você tem essa forma de pagamento do WhatsApp? Sim, tem. Eu não tenho. Não. Você usa? Está lá disponível, mas eu não uso. Eu não uso. Você tem Pix? Usa Pix? Uso Pix. Todo mundo usa Pix? Prefiro Pix. Por isso, então, pergunta. Você já viu algum carro da Tesla em Cuiabá? Nunca vi. BYD. Já. Chinês. Sim. Por que não tem carro da Tesla? Não faço ideia. O outro é mais democrático, vamos dizer assim. Então, essas indagações têm que ser feitas. Sim. Tá? Tem que ser feita. Pergunte aí o seu... Inclusive, quem fabrica, eu acho que inclusive é mais parceiro nosso do que quem tenta nos oprimir. O maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China. Sim. O maior parceiro comercial do estado de Mato Grosso hoje é a China. Estamos brigando com eles para quê, né? Para quê? Eu quero puxar agora um pouquinho para um lado mais... Após o final do mandato... Eu acho que quando você é uma figura, principalmente governador, você é uma espécie de protagonista-alvo, vamos dizer assim, né? Você tem um protagonismo, mas sempre atacado e, né, sempre sob pressão. Como que é o pós, assim, o que o Pedro Taques foi fazer ali para, vamos dizer assim, no ramo artístico, as pessoas falam assim, a pessoa vai descansar a imagem dela. Como que é um pós, assim, para você se ressignificar e retomar a vida? Eu peguei o meu carro, o mesmo carro que eu tinha, fui dirigindo até São Paulo, fiquei 30 dias lá chorando, curando as feridas. Tem umas... Mas aí você pode perder a eleição, mas boleto vence, né? Sim, aí você tem que trabalhar. Né? Eu não me aposentei como governador, não me aposentei como senador. Muitos ex-governadores têm pensão, têm aposentadoria. Eu não tenho. Eu não me aposentei. Você abre mão. Não, eu não tenio. A partir do governo Maggi, ex-governador não tem aposentadoria. Aí eu não tenho aposentadoria, não tenho dinheiro para aposentadoria de governador, senador ou procurador. Eu montei um escritório de advocacia e estou advogando. Sim. Isso, fiquei 5 anos sem dar entrevistas, porque entendi que deveria ficar poucas entrevistas, talvez algumas palestras, e agora entendi que devia falar como cidadão. O cidadão tem o dever de falar. E podcasts como esse são importantes. Né? E aí o governador Mauro Mendes mandou eu ficar quieto. Mandou eu calar a boca. Ixi, aí ele mexeu com a pessoa errada. Como mandar calar a boca? Nós vivemos de uma democracia autoritária, é ele que processa jornalista. Não é isso? Aí você precisa responder. Eu não sou servidor público. Sim. Ele é servidor público. Ele tem que dizer à sociedade mato-grossense onde foi parar o dinheiro da Oi. 308 milhões de reais, que parte desse dinheiro foi parar num fundo, em 2 fundos, que tem o mesmo endereço no Rio de Janeiro, que tem parte do dinheiro do filho do governador. Ele que tem que explicar, não sou eu. Ele que tem que explicar como o filho dele, que tem 26, 27 anos, é um dos homens mais ricos do Estado. Ele que tem que explicar, não sou eu. Eu não sou servidor público. Ele tem que explicar as coincidências que existem em cima disso. Eu não tenho que explicar nada. Eu sou servidor público, não sou servidor público. O governador tem que explicar. Simples assim. E aí, quando falou isso para você, acabou, né, mexendo com a pessoa errada. Não, né? é porque eu sou cidadão, a Constituição me garante. Nos dá direito de questionar. Eu né? sou professor de direito. Né? Eu não cheguei em Mato Grosso ontem. Né? Eu já expus a minha vida e a vida da minha família para proteger Mato Grosso. Sim. E nesse momento, então, lecionando e eu sou professor da FAIP e o escritório, ouvindo rock, gosto muito de rock. Gosta de rock? Sim, eu gosto muito de rock. Que rock anos 80. O que você gosta? Vamos falar, vamos mudar um pouquinho de... Vamos deixar mais leve aqui. Gosto de Pink Floyd. Opa, bom. Né? Gosto de Radiohead, Jethro Tull. Gosto de banda...
Vamos puxar aqui um The Doors. Gosto de The Doors. Aquela música do filme Apocalipse é do The Doors, né? Sim. A hora que ele tá jogando a laranja. O Agente Laranja. O Agente né? Laranja é do The Doors. Eu gosto de The Doors, gosto De bastante. Gosto também. Gosto também do The Police antigo. Aí depois o Sting. Genesis, gosto também. Gosto de uma parte aí da Cyndi Lauper. Sim. Então, a Boa que falou do lado mais humano aqui, tô achando interessante um pouquinho para esse lado. O que alguém que faz coisas, já fez coisas tão importantes, ainda faz ali nos momentos... Eu leio eu gosto de ouvir música, assistir filme, eu gosto muito de cinema. Legal. Né, e assisto filme, o mesmo filme 4, 5 vezes para ver detalhes do filme. Sim. E ouço música, gosto de ouvir música e ler também. Você gosta então de destrinchar o filme, você assiste ele várias vezes. Eu consigo, assim, eu gosto de encontrar no filme aspecto da câmera, se o diretor errou, não errou, e alguns equívocos que tem no filme. Incongruência na história, no roteiro. Depois que eu comecei a trabalhar com audiovisual... Mais ou menos a continuidade do filme errada. Então você tem um senso crítico aí, você gosta de cinema, né? Gosto muito de cinema. Por algum... Já pensou em algum momento trabalhar? Não hoje, mas assim na sua vida, antes de você ir para esse lado da vida pública, você já pensou em fazer outra coisa da vida? Tinha alguma outra coisa que te... Eu pensei em ser bombeiro, mas eu era muito baixinho, não consegui. Ah, é? Que interessante. Então, esporte, gostava de alguma coisa? Eu lutei judô com o professor Pedro Shinohara, na escola técnica e depois na Shotokan. Né? É um grande professor de judô, campeão técnico das seleções olímpicas do Brasil, mas assim, o meu forte não é esporte. Eu devo ser um dos poucos brasileiros que nunca marcou um gol. Né? Interessante. Muito bacana. Então, nesse momento, na FAIP... Sim. Né? Direito Constitucional. E o escritório é AFG? AFG e Tax. Né? Somos 4 sócios, doutor Everaldo Andrade, doutor Emanuel Figueiredo, Ciro Gonçalves e eu, e temos advogados associados, estagiários. E principalmente em que tipo de causas? Penal empresarial, fazemos penal empresarial, fazemos ambiental e muito tributário. Né? Estamos aqui, Pernambuco, Alagoas, São Paulo, em recuperação tributária a tributos federais. Você falou também, me veio aqui, há pouco tempo teve o escândalo da Previdência. Sim. Inclusive, depois o governo estava... Está devolvendo. Está devolvendo, né? Hoje devolveu não sei quantos milhões em Mato Grosso. E até aí já é, vamos dizer assim, a obrigação de se fazer. Sim. Mas eu tive a oportunidade de entrevistar uma advogada que ela falou que ainda o governo não como que eu posso dizer... falou que as pessoas também têm o direito porque elas foram lesadas, então ainda existe ali um dano que elas podem recorrer. Dano moral coletivo, né? Sim. Existe um dano moral coletivo que vem sendo pouco falado, né? Não é interessante o governo falar, né? Tem que falar do dano moral coletivo, né? E o Ministério Público Federal me parece que está tratando disso, e também as pessoas que roubaram, que fizeram parte desta quadrilha, desta organização criminosa, né? Não interessa se era do governo Bolsonaro, não interessa se era do governo Lula, né? Isso significa dizer que eu não tenho bandido de estimação. Quem roubou tem que ser preso. Verdade. Como está nosso tempo, Vini? Tá bacana? Para quem quiser encontrar as redes sociais, saber o que... eu tenho redes sociais, a Pedro Taques, né? Sim. Tem no Instagram, no Twitter, no OGX, tem no YouTube, e o AFG Taques, o nosso escritório. Eu não posso fazer proselitismo do escritório, mas se você precisar de advogado é muito importante. Sim. Tá atuando também, tá atuante nas redes sociais, você deixa suas opiniões ali, quem quiser. Sim, pode deixar opinião. Lá na rede social tem um telefone chamado Oi Pedro, né? Um telefone celular que você pode mandar mensagem, fazer perguntas. Oi Pedro, tá lá no Instagram e entra direto, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Pedro, gostou do nosso bate-papo? Muito bom, parabéns. Conseguimos abordar aqui da melhor maneira possível. Tudo, muito bom. Parabéns. Eu que agradeço mais uma Obrigado, vez Murilo. por doar o seu tempo. Agradeço a você, o seu técnico aí competente, né, o Vinícius, e ao seu público internauta, não sei se é ouvinte, telespectador, é tudo hoje, né? Tudo. Parabéns. E podcast é o futuro. Você acha que a gente merece um like, pelo menos, da galera que tá assistindo? Ah, sim, aquela coisa. A gente merece, um like aí, né? Bastante informação aqui, bancar tudo isso daqui. No meu Instagram, em 3 meses, 4 meses, entraram 1.500.000 pessoas. Olha aí. Eu preciso um pouquinho dessa galera aí. No YouTube, me parece 1 milhão de pessoas. Depois a gente vai postar uns cortes lá, vocês aceitam lá? Sim, eu quero pelo menos 10% dessa galera aí. É bastante, né? A gente precisa, porque a gente precisa do like do pessoal. Vou dar um like lá, tá bom? Pode deixar. Muito obrigado mais uma vez, viu? Legal.
É isso aí. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Espero que, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, você pode comentar. As portas estão abertas para quem sabe novidades aí, né? Atualizações. Até logo, tá, Pedro? Tá bom. Obrigado. Então, você que quiser deixar perguntas para uma próxima oportunidade, você que queira deixar seu comentário, deixa lá, mas de maneira respeitosa, mesmo que talvez você não concorde, né, com alguma coisa. Mas vai lá, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, dá essa força pra gente aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu! Fui!